Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição do nosso giro de notícias de hoje. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. O Vasco joga daqui a pouquinho, 9 horas da noite, contra a equipe do Cuiabá, e nesse vídeo você vai ter informações sobre essa partida. A escalação do Vasco já está praticamente definida, só tem uma dúvida ali em relação à zaga e eu vou trazer a escalação aqui para vocês. Pedro Raul tá fora desse jogo, não foi nem relacionado e você vai ficar sabendo o motivo aqui nesse vídeo. Vamos falar também sobre o novo treinador, né? O Vasco tá aí buscando opções, o nome de Rogério Ceni ganhando força e tudo isso vai ser pauta aqui no nosso vídeo, beleza? O vídeo começa depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito. Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo. Vamos aqui naquele pique direto para os assuntos, sem enrolação. Vamos falar de Vasco da Gama. O Vasco joga daqui a pouquinho contra o Cuiabá, no estádio Luso-Brasileiro. Partida muito importante, né? Você tá vendo aí na tabela que o Cuiabá é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. O Vasco, infelizmente, tá afundado ali na tabela. Mas uma vitória do Vasco hoje coloca o Vasco a 3 pontos do Cuiabá, né? Já consegue dar uma respirada, né? E seria importante para recuperar a confiança, afinal de contas, um time que vem de 6 derrotas seguidas, o psicológico está totalmente abalado. Depois o Vasco vai ter um jogo muito difícil contra o líder do campeonato, que é o Botafogo, fora de casa, jogando no estádio Newton Santos. Então o jogo de hoje é um jogo fundamental, o Vasco tem que vencer. Outro resultado realmente não interessa. 9 horas da noite contra o Cuiabá. Daqui a pouquinho eu vou trazer a provável escalação do Vasco da Gama. Antes, vamos dar aqui uma atualizada na situação de treinador, né? O Vasco buscando aí um novo treinador após a demissão de Maurício Barbieri. A informação é do Globoesporte.com e segundo a apuração do Globoesporte.com, o Vasco está trabalhando com mais de uma opção para substituir Maurício Barbieri. Porém, Rogério Ceni é um nome que cada vez mais ganha força. O treinador é muito bem avaliado internamente e está entre os cotados para assumir o Gigante da Colina. O Globoesporte.com confirmou que há interesse em Rogério Ceni, mas outros nomes também estão na mesa e ainda não há uma definição para o novo técnico do Gigante da Colina. E agora, uma informação importante aqui, a apuração também do Globoesporte.com. O argentino Ramon Dias, que já foi o favorito, né, para assumir o Vasco da Gama, neste momento está descartado. Segundo a apuração do Globoesporte.com, Rogério Ceni tem o perfil que o Vasco da Gama procura por ter passagens ali em grandes clubes do futebol brasileiro, é campeão brasileiro, e isso ajudaria também em questões que vão além do campo. Além disso, ele já trabalhou no São Paulo com o zagueiro Léo, que hoje é capitão e líder do elenco vascaíno. O Globoesporte.com tentou entrar em contato com o Rogério Ceni, mas não obteve retorno. O Vasco hoje está sendo comandado pelo William Batista, que é o treinador da equipe Sub-20 e tem apenas 30 anos de idade, né? Hoje, pela primeira vez, ele vai comandar a equipe principal do Vasco. Então, 2 pontos importantes nessa apuração do Globoesporte.com. Primeiro, sobre Ramon Dias, né? Aparentemente, o nome de Ramon Dias, que no vídeo anterior eu até trouxe a informação também, que a negociação tinha dado uma esfriada. Aparentemente, o nome de Ramon Dias está descartado e o nome de Rogério Ceni está ganhando força, né? Diria eu que nesse momento, Rogério Ceni continua sendo o favorito para assumir o Vasco da Gama. Um ponto importante aqui, o Vasco tem que definir logo, né, o nome desse novo treinador, porque na semana que vem já abre a janela de transferências. Como que o Vasco vai contratar jogador se não tem um treinador ali para avaliar, para dizer se o jogador serve para o seu esquema tático? Enfim, se abrir a janela, o Vasco começar a negociar com jogadores sem ter um treinador definido, mostra mais um erro de planejamento, né, dessa gestão de futebol do Vasco da Gama. Então, vamos aguardar, mas aparentemente Rogério Ceni vem ganhando força mesmo para ser o novo técnico do Vasco da Gama. Vamos falar agora aqui de 2 saídas. No vídeo anterior, na parte da manhã, eu falei sobre Emílio Faro, né? E meu amigo Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaínos, trouxe a informação hoje nas suas redes sociais
que o auxiliar técnico do Vasco, Emílio Faro, está ajustando os últimos detalhes para sair do Vasco. O Vasco e o profissional já se acertaram de forma amigável e o anúncio oficial da sua saída deve ser feito em breve. Então, Emílio Faro deixando a comissão técnica permanente do Vasco da Gama. Além de Emílio Faro, quem também está de saída do Vasco é o lateral esquerdo Paulo Vitor. Ele não ficará em São Januário, o contrato dele se encerra no próximo dia 30, daqui 4 dias, né? E esse contrato não será renovado, ele está emprestado pelo Internacional, né? E o Vasco não vai renovar o empréstimo do Paulo Vitor. Então, Emílio Faro, auxiliar técnico, e Paulo Vitor de saída aí do Vasco da Gama. Bom, são duas peças que, com todo respeito, a gente deseja realmente boa sorte aí para a carreira deles, mas no Vasco não acrescentaram muita coisa. Vamos falar do jogo agora? Vamos mudar de assunto e falar da partida? Bora lá! Primeiro eu tenho um recado aqui do OneFootball. Se você quer acompanhar a partida de hoje em tempo real, você pode baixar o aplicativo OneFootball de forma gratuita no link que está aqui na descrição desse vídeo ou então no QR Code que está aparecendo na sua tela. É só você apontar a câmera do seu celular que você vai ser direcionado para a sua loja de aplicativos e vai poder baixar o OneFootball gratuitamente. Se sair um gol, tiver algum lance importante, um pênalti, uma expulsão, o OneFootball manda notificação ali para o seu celular na palma da sua mão. O OneFootball é parceiro do canal Machão da Gama e assim que terminar o jogo Vasco e Cuiabá, os melhores momentos em alta definição já estarão disponíveis lá no aplicativo do OneFootball. É um aplicativo muito maneiro e você pode baixar no link que está aqui na descrição desse vídeo. E Pedro Raul está fora da partida de hoje. O atacante Pedro Raul não foi nem relacionado para o jogo de hoje contra o Cuiabá. Pedro Raul que vive uma fase muito ruim, não marca um gol desde a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Aliás, desde a terceira rodada, né? Ele marcou contra o Palmeiras e marcou também contra o Fluminense. Depois disso, Pedro Raul não balançou mais as redes, tá numa seca tremenda. A relação com a torcida do Vasco já azedou, né? Não é mais uma relação bacana entre a torcida do Vasco e Pedro Raul, e ele está fora da partida de hoje. Ele que já perdeu a posição para o Ryan, né? O Ryan Vitor, garoto aí de 16 anos de idade, já ganhou a posição do Pedro Raul. E Pedro Raul não está no jogo de hoje por conta de uma lesão. A informação do Vene Casagrande é que o jogador está com um problema no quadril e por isso não foi relacionado para a partida de hoje contra o Cuiabá e também é dúvida para o jogo de domingo contra o Botafogo. A fase não tá nada legal mesmo para o Pedro Raul no Vasco da Gama, né? Eu não me surpreenderia se nessa próxima janela de transferências o Pedro Raul acabar sendo aí negociado. De verdade, se isso acontecer, para mim não será uma surpresa, porque aparentemente a relação entre o jogador e o torcedor tá muito desgastada. Pedro Raul fora da partida de hoje. E o Vasco do técnico William Batista já está definido. A gente tem apenas uma dúvida, né? Talvez o Lincoln jogue na zaga ali no lugar do Miranda. Mas, aparentemente, o time deve ser esse que eu vou colocar agora na tela e não deve fugir muito disso. O Vasco deve ir a campo com Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues na lateral direita, Miranda, Léo Pelé e Lucas Piton, Jair, Marlon Gomes e Alex Teixeira no meio campo e na frente, Gabriel Peck, Figueiredo e Ryan. Esse deve ser o time do Vasco hoje. A única dúvida é realmente a possibilidade do zagueiro Lincoln jogar na vaga do zagueiro Miranda. Mas acredito eu que o Miranda deve jogar por já ter mais experiência, né, no time principal do Vasco da Gama. Destaco nesse time, né, muitos jovens, né, um time muito jovem, principalmente ali do meio para frente. A gente está jogando com um atacante de 16 anos de idade, o que mostra mais uma vez a falta de planejamento, né, ou o planejamento ruim da direção de futebol do Vasco da Gama, como eu costumo dizer, né? O planejamento feito pela direção de futebol do Vasco da Gama. Infelizmente a gente está aí pagando o pato, né? Afundado na zona de rebaixamento. Mas hoje eu acredito que o Vasco vai conseguir uma vitória. Nos últimos jogos eu realmente não estava nada confiante, não acreditava, mas hoje estou esperançoso que o Vasco vai conseguir uma vitória e quem sabe a gente comece hoje aí a respirar no campeonato, né? Quero saber a sua opinião sobre a partida de hoje, deixa aqui nos comentários e assim que o jogo terminar, eu volto com o pós-jogo, espero que dessa vez tirando a zica, né? Com a vitória do Vascão. Tamo junto, deixa o seu like aí para dar aquela moralzinha, se inscreva aqui no canal se não for inscrito e até depois do jogo com o nosso pós-jogo. Saudações, até a próxima. Fui!